Saudações, galera, tudo beleza? Então hoje, pessoal, nós continuamos nos fundamentos de economia. Então, antes de entrarmos na temática da aula de hoje, que é o PIB e também alguns fenômenos que aconteceram no final do século XIX, início do século XX, tá? Vou fazer uma breve recapitulação daquilo que nós já vimos até então, beleza, pessoal? Apresentei para vocês uma definição do que era a economia, né, a origem etimológica, a ideia de nomos, né, uma lei, e oikos, a casa, então as regras da casa. Então a economia ela busca organizar um ambiente que faz parte do cotidiano, da vida comunitária das pessoas, né? Então a ideia de administrar recursos, tá? Então, também expliquei a relação intrínseca entre política e economia, uma vez que a política ela vai pensar os desdobramentos, a organização da polis, e a economia vai pensar as regras que envolvem os recursos da polis. Então, as duas coisas elas são indissociáveis, elas existem de maneira a se relacionarem sempre, né? Então, existe uma inter-relação entre as duas coisas, entre a economia e entre a política. Uma não existe sem a outra, tá? Falei também, apresentei para vocês esses conceitos que são fundamentais para nós entendermos a dinâmica econômica concentrada em um ambiente comunitário, né? A ideia de déficit, quando você não tem recursos ou quando você está devendo, e a ideia de superávit, estar superavitário é ter recursos de sobra. Isso te dá uma segurança e te permite você estender as margens de ação, né? E isso determina de maneira absoluta, a partir do século XIX, aquilo que nós chamamos de formação do Estado moderno. Porque agora os Estados modernos eles se transformam em máquinas administrativas, né? O maquinário burocrático, né? Os sistemas institucionais que envolvem a organização e a consolidação desses Estados modernos vão se utilizar dessa equação entre economia, política e o elemento jurídico, né? Então, esses três pilares vão determinar o que é o Estado moderno dentro de uma proposta republicana de repartição dos poderes entre o poder executivo, legislativo e judiciário, tá? Então, o Estado moderno ele vai pensar sempre a partir de um viés econômico. Por quê? Porque agora eu não tenho mais um sistema feudal, eu não tenho mais a agricultura familiar como algo que é majoritário dentro da experiência humana. Eu tenho agora uma economia que pensa a troca e a gestão de recursos e a administração desses recursos. Então, isso é o Estado moderno. A mudança jurídica, organizacional, os modelos de poder que vão se alterar e a expansão de uma economia que agora não é localizada, mas também é global, tá? Então, isso é fundamental para que possamos entender o que acontece. Então, o que seria o PIB, pessoal? O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade. Geralmente, isso é mensurado dentro de espaço de um ano, né? Então, todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas. Por quê? Porque se baseia naquilo que é produzido internamente, não aquilo que vem de relações externas, né? Aquilo que sai dentro daquele espaço demarcado, daquela jurisprudência, né? Então, por exemplo, no Brasil, aqui só para nós termos uma ideia, em 2019, nosso PIB anual foi de 7,3 trilhões de reais, né? No último trimestre divulgado, primeiro trimestre de 2020, o valor foi de 1.803,4 bilhões, né? Então, aqui nesse primeiro trimestre, ou seja, nós entendemos aqui que não vamos ter nessa projeção, não vamos arrecadar a mesma quantia do ano passado, tá? Então, o PIB ele mede apenas os bens e serviços finais. Isso aqui, pessoal, é muito importante e anotem essa informação, né, que o PIB mede apenas os bens e serviços finais para evitar dupla contagem. O que isso significa, né? Então, se um país produz 100 de trigo, 200 de farinha de trigo e 300 de pão,
o seu PIB será de 300, porque você vai calcular o resultado do processo final. Então, se eu tenho uma mercadoria que passa por um processo anterior, eu não vou calcular quanto esse processo custou em cada etapa. Eu vou calcular aquilo que é o resultado final, né? Então, aqui é o bruto, aquilo que já está produzido dentro dessa cadeia de processos, tá? Então, isso envolve diretamente a ideia de uma commodity, porque muitas vezes esse produto interno bruto, ele não passa por um processo complexo. Muitas vezes eu apenas extraio uma matéria-prima, que nós vamos chamar de commodity aqui, e dessa forma eu vou exportar isso. E muitas vezes os países, e em histórias recentes, têm uma relação de monocultura. O que é isso? É você concentrar a produção econômica de uma região em uma única commodity, em uma única matéria-prima. Vou dar um exemplo. A ilha de São Domingos, que depois teve a Revolução do Haiti, no século XVIII, começando no século XIX, aliás, o que acontece? Eles tinham ali um processo que era da monocultura do açúcar, né? Então, quando você tem esse processo de independência, essa relação de monocultura vai prejudicar essa mudança social. Da mesma forma que no Brasil nós tivemos a política do café com leite, onde nós tínhamos a monocultura do café e do leite, e quando você tem um processo de industrialização que vai ser interferido por conta da Primeira Guerra Mundial, a commodity do café vai se tornar quase obsoleta, porque eu não vou conseguir mais exportar o café por conta das implicações da Primeira Guerra Mundial. Então existe um risco muito grande quando uma nação ela se concentra apenas em uma única commodity, em um único recurso, em uma única matéria-prima. Então aqui a commodity são os produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escala e que podem ser estocados sem perda de qualidade, como petróleo, suco de laranja congelado, boi gordo, café, soja e ouro. A commodity vem do inglês e originalmente tem significado de mercadoria. Só que não é uma mercadoria, porque a ideia de mercadoria pressupõe processos. Uma commodity é a matéria-prima que permite a feitura de uma mercadoria, no caso, né? Daqui eu coloquei a ideia do trigo, o petróleo. Obviamente que algumas commodities têm mais valores que outras, e o critério varia da demanda, né? O petróleo, por exemplo, teve uma demanda muito forte nos anos 80 e os anos 90, então, no caso do barril de petróleo, ele era muito valorizado. E a Venezuela foi e ainda é uma sociedade que se baseia na monocultura do petróleo. Então, quando o petróleo desvaloriza, o que acontece consequentemente? A economia deles retrai. Então, eles têm uma crise. Isso impacta toda a sociedade. Então, a experiência de se basear numa monocultura sempre pode ter prejuízos gigantescos, né? E o Brasil já passou por essa experiência também antes da sua industrialização. Aqui uma informação que eu coloquei em negrito, pessoal. O PIB é um indicador de fluxo de bens e serviços em um determinado contexto e não o cômputo da riqueza. Isso aqui é muito importante porque nós não estamos falando da quantidade de lucro ou quanto eu tenho de dinheiro, ou quanto eu tenho em caixa, ou até mesmo a ideia de superávit. Não, aqui eu estou pensando enquanto eu tenho de fluxo de coisas, de recursos que passam pelo meu território, que passam pela minha nação, tá? Então isso aqui que é mensurado. Então, espero que tenha ficado claro. Eu coloquei para vocês um vídeo na aula passada que explica certinho como é que funciona o PIB. Então, eu espero que vocês também tenham assistido, né? Aqui só é mais um reforço daquele primeiro vídeo, né? Daí, pessoal, a partir disso, eu vou entrar em um outro tema que já aí eu saio um pouco desses... Vou voltar a falar um pouco desses elementos que são estruturais da parte de economia, mas agora eu vou pegar algumas experiências econômicas no século XX, a partir do século XX, né? E um dos mais impactantes é a crise de 1929, que vocês devem ter conhecimento das aulas de história, né? E vocês sabem também a relação que ela teve com os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, acredito que saibam. E aqui eu vou analisar quais foram os elementos que determinaram a crise de 29, tá? Pessoal, daí aqui, lembrem que
nós passamos por uma revolução industrial, já falei dessa revolução industrial que mudou as relações de trabalho, e as relações de trabalho passaram a ter como fundamento a produção industrial. Pois bem, é aqui que nós temos que pensar a crise de 29. A crise de 29 é um resultado de dois elementos. Quais são? A revolução industrial, né, e a sociedade liberal de mercado. Então, a crise de 29 ela tem uma relação com o capitalismo. Neste mesmo período, com a formação da União Soviética, ela não foi afetada. Por quê? Porque ela não estava inserida nessa lógica global de especulação de mercado, de mercados globais. Essa especulação passava pela bolsa de valores. Então, o que você pode fazer? Você pode comprar ações ou você pode comprar, aliás, ações privadas, né? Ou você pode também se associar a ações do Estado, né? E que tem características diferentes, tá? Mas, no caso da crise de 29, nós estamos falando aqui de ações de especulação da Bolsa de Valores. Por isso que nós também chamamos esse período aqui de crash da Bolsa de Valores, né? Quando a Wall Street cai aqui. E por que a Wall Street? Porque era o centro da especulação financeira, onde as pessoas investiam, né, com ações, compravam ações esperando que essas ações fossem ter um retorno financeiro para eles. E isso envolveu também o contexto. Nós estamos falando da década de 20, quando os Estados Unidos enriqueceu bastante, ajudando os países que estavam se reerguendo da Primeira Guerra Mundial, né? Então, muitas pessoas passaram a investir nessas ações privadas, né? Ainda não existia a prática recorrente de você comprar títulos estatais. Então, muitas pessoas recorreram a esse tipo de especulação que não era garantida, porém, por conta do ambiente que ele era positivo, ele era de muita satisfação e de muito entusiasmo, então pensou-se que isso não teria problema. Porém, a questão também envolveu um certo estilo de vida, o American Way of Life, né, que fez com que o americano médio comprasse mais e mais bens, só que o seu salário não acompanhou a produção. Então a produção começou a ter muito caixa, né, muito depósito de produção, só que o salário que as pessoas tinham não conseguia comprar tudo aquilo que a produção industrial produzia. Sem contar que muitos dessas mercadorias tinham uma qualidade que, por exemplo, uma lâmpada tinha o intuito de durar 8 anos. Então as pessoas compravam lâmpada e depois não compravam mais porque durava muito tempo. Então a produção industrial não escoava, não saía. E isso fez o quê? Com que essas indústrias começassem a perder lucro. Perdendo lucro, elas não conseguiam vencer a demanda dos acionistas. Tá? Os acionistas não tinham esse retorno, então as ações caíam, e quando as ações caem, e isso gera um efeito cascata em várias indústrias, em vários setores, você tem uma crise. Se essa crise começa a ocorrer, você não tem mais emprego, porque essa crise ela vai impactar o modelo econômico vigente, que no caso era industrial. Sem esse modelo industrial vigente, as pessoas começam a passar fome. Então aqui você tem pessoas muito bem vestidas numa fila para pegar sopa, né? E essa cena aqui é uma cena muito icônica. E aqui, né, as pessoas desoladas, né, os especuladores ali de Wall Street no dia da quebra da Bolsa de Valores, tá? E como é que isso aqui foi resolvido? Isso aqui foi resolvido com o New Deal, né, ou o novo acordo proposto por Keynes. E o Keynes criou uma escola. Só que eu vou falar disso na próxima aula, porque essa questão de corrigir os efeitos da crise de 29 envolve também explicar qual é a função do Estado em relação à economia. Então, isso eu vou fazer na próxima aula, pessoal. Então, aqui, ó, já temos bastante informação para esta aula, tá? Então, aqui só reforçando, a crise de 29 envolve uma relação industrial, expansionista de mercado, porque era um mercado global, por isso que é uma crise mundial, né? Então, lembre-se que como os países da Europa estavam se reconstruindo, eles tinham uma relação com os Estados Unidos. E 40% das commodities mundiais saíam dos Estados Unidos por conta da sua potência
dessa ascensão econômica dos Estados Unidos no pós-Primeira Guerra Mundial, tá? Então, quando você tem essa especulação que não é correspondida com o salário, não é equivalente ao salário das pessoas, as pessoas não conseguem comprar as mercadorias, a mercadoria não escoa, a propaganda ainda era muito rudimentar, você não tinha uma propaganda que fazia com que as pessoas comprassem coisas que elas não precisam. A ideia de obsolescência programada surgiu como uma resposta à crise de 29, porque as mercadorias precisavam estragar para que as pessoas comprassem mais. Então uma lâmpada que antes durava 8 anos, agora ela dura menos de 1 ano, porque daí a pessoa tem a necessidade de comprar. Então você cria necessidades para que a indústria não seja afetada e assim você gira começa a girar a roda do consumo para que uma crise aos moldes do que aconteceu em 1929 não aconteça novamente. Ok, pessoal? Depois nós vamos falar da crise de 2008, que foi a última grande crise, que ela teve uma raiz no investimento imobiliário. Tá? Era um outro setor. Enquanto aqui o investimento era nas indústrias, a crise de 2008 é no investimento imobiliário. Porque a melhor forma de você mover dinheiro, ganhar dinheiro hoje, é especulação imobiliária. Então, a crise de 29 foi uma especulação industrial, enquanto a crise de 2008 foi uma especulação imobiliária, tá? Mas nós vamos ver com detalhes quais foram os elementos que compõem a crise de 2008, beleza, galera? Então é isso. Não deixem de fazer as atividades que eu estou postando lá. Eu vou postar na próxima semana uma atividade sobre esse tema e cuidem-se, pessoal. Até a próxima aula. Um abraço.